Os grilos pararam e a coisa que andava no milharal sabia onde ele morava. Porque quando o seu Valdir viu as marcas no terreiro na manhã seguinte, elas não vinham do milho para casa. Elas iam da casa para o milho. Como se a coisa já tivesse estado dentro e tivesse saído antes do sol nascer. Esse é o relato de um lavrador de 64 anos que planta na mesma terra em Jataí, sudoeste de Goiás, há quase 40 anos. Homem que conhece cada som da fazenda como conhece a própria respiração, e que numa madrugada de fevereiro de 2024, aprendeu uma regra que o avô do vizinho já sabia desde os anos 20. Uma regra simples que ele quebrou por não conhecer, e quase pagou com a vida. A fazenda é grande, o milho vai até perder de vista. A casa fica num platô no meio e de um lado se estende o milharal até o córrego que divide a terra dele da do vizinho. Da varanda dá pra ver tudo. Teu acordo todo dia às 4. Faço café no fogão a lenha, levo pra varanda e fico ali esperando clarear. Não ligo o rádio, não mexo no celular. Só fico ouvindo. Grilo, sapo, coruja. Depois de quase 40 anos, eu sei quando o som tá certo e quando não tá. E naquela madrugada o som parou. Não foi devagar, foi de uma vez. Como se alguém tivesse puxado o fio da tomada do mundo. Grilo parou, sapo parou, coruja parou. Esto padrão, a fumaça do café subia reta da caneca. Nem um fio de vento. Mas o milho estava se mexendo. Ele disse que viu o topo das plantas se abrindo em sequência lá no meio do milharal, a uns 80 passos da varanda. Como quando uma pessoa anda no mato alto e você vê o rastro se abrindo por cima. Só que pessoa, a cabeça aparece na altura do milho. E o milho estava alto, no ponto, aquele paredão verde que de noite parece muralha. A cabeça daquilo passava por cima. E não era um pouco acima. Era muito acima. Como adulto passando por grama. Mas não foi o tamanho que fez o sangue dele gelar. Foi outra coisa. Um detalhe que ele só reparou porque estava olhando fixo, sem piscar, com o café esquecendo na mão. O milho por onde a coisa passava não tombava para o lado. Não se abria empurrado como faz quando bicho ou gente passa. O milho inclinava na direção dela. As plantas se curvavam para perto daquilo. Como se quisessem encostar. Como se tivessem sendo puxadas. E quando a coisa passava, as plantas voltavam para o lugar devagar, tremendo, como se tivessem sido soltadas. Ele disse que nunca viu planta se comportar assim. Que planta foge do que empurra, não vai atrás. E aí ele fez a coisa que não devia ter feito. Ele desceu da varanda. Andou até a borda do terreiro para ver melhor. Saiu da proteção da casa e ficou ali, no aberto, no escuro, a 130 passos daquilo. A coisa parou. A silhueta ficou imóvel acima do milho. E a cabeça virou. Na direção dele, ele disse que o olhar pesava, que mesmo sem ver olho, sem ver rosto, dava para sentir o olhar. Pesava no peito como mão apertando. E naquele momento ele sentiu uma coisa que nunca sentiu na própria terra. Sentiu que estava sendo avaliado, que alguma coisa estava decidindo alguma coisa sobre ele. Ficaram assim por um tempo que ele não sabe dizer quanto foi. E depois a cabeça virou de volta e a coisa continuou andando. Passou a cerca sem fazer som nenhum e entrou no pasto do vizinho. E ali sumiu. Não se agachou, não se escondeu. Simplesmente não estava mais ali. E os grilos voltaram. Todos de uma vez. Na manhã seguinte ele foi ver o milho. As plantas estavam de pé, nenhuma quebrada. Mas as folhas do caminho por onde a coisa passou estavam curvadas para dentro. Inclinadas na direção do rastro, ainda apontando para onde ela tinha ido. Como se o milho tivesse ficado com saudade. Mas o pior ele encontrou em outro lugar. No terreiro entre a varanda e a borda do milharal, tinha marcas no chão. Não eram pegadas de bicho. Não eram pegadas de gente. Eram buracos redondos na terra, fundos espaçados com uma distância entre um e outro que não é passada de nada que ele conhece. E as marcas não iam do milho para casa. Iam da casa para o milho. Ele ficou olhando aquilo por um tempo sem entender. Até que entendeu.
E quando entendeu, disse que as pernas fraquejaram e ele sentou no chão ali mesmo. A coisa não estava indo embora. A coisa estava voltando para o milho. Ela já tinha estado perto da casa. Já tinha vindo até ali. E ele não sabia quando. Naquele dia, o seu Valdir foi falar com o vizinho. E essa conversa mudou tudo. O seu Tonho tem 70 e poucos anos e mora na terra de divisa desde que nasceu. Quando o Valdir contou o que viu, o Tonho não pareceu surpreso. Ouviu tudo mastigando um talo de capim sem expressão. E quando acabou, fez uma pergunta só. Perguntou se o Valdir tinha saído de casa quando os grilos pararam. O Valdir disse que sim, que desceu da varanda e foi até a borda do terreiro. E o Tonho tirou o capim da boca, olhou para o chão e balançou a cabeça devagar. E disse: "Quando os grilos param, você entra, não sai, não vai ver, não chega perto. Você entra para dentro e fecha a porta." O Valdir perguntou por quê. E o Tonho contou o que o avô dele já sabia. Disse que aquela coisa anda no milho desde antes de qualquer um ali ter nascido. Que o avô dele, que morreu com 92 anos, já via nos anos 20. E que a regra sempre foi a mesma, passada de pai para filho. Quando os grilos param de cantar de noite, é sinal que ela tá passando. E quando ela tá passando, você fica dentro de casa. Porque ela não entra onde tem gente acordada e porta fechada. Mas se você sai, se você mostra que tá ali, ela repara em você. E quando ela repara, ela começa a vir mais perto. O Valdir disse que já tinha saído, que já tinha ficado no terreiro olhando. E o Tonho respirou fundo e disse que então ela já reparou nele, e que agora ia vir toda noite, cada vez mais perto. O Valdir perguntou o que acontece se ela chegar. E o Tonho contou sobre o pai da Dona Conceição, que morava na terceira fazenda depois da dele. Disse que o homem tinha a mania de sair toda noite para fumar na varanda. Uma noite os grilos pararam e ele ficou ali fumando, olhando para o milho. Viu a coisa andando. E em vez de entrar, ficou olhando. Toda noite depois disso ela veio mais perto. E ele ficava ali olhando, como se não conseguisse parar. A mulher implorava para ele entrar. Ele dizia que ia, mas não ia. Ficava na varanda, cigarro na mão, olhando para o milho se mover. Uma manhã a mulher acordou e ele não estava na cama, não estava na varanda, não estava na casa. As botas dele estavam na porta, arrumadas. A caneca de café estava na mureta, pela metade, ainda morna. E no terreiro, saindo da varanda na direção do milharal, tinha as marcas. 2 fileiras de pegadas. As dele, de bota, e as outras, os buracos redondos, lado a lado. Como se tivessem saído andando juntos. As pegadas entravam no milho e sumiam. Nunca encontraram ele. Nem corpo, nem roupa, nem nada. O milho daquele trecho cresceu mais alto que o resto naquela safra. Verde escuro, grosso, bonito. O milho mais bonito da propriedade inteira. Como se tivesse sido bem alimentado. O Valdir disse que ouviu aquilo e sentiu o estômago virar. Perguntou o que ele fazia agora. E o Tonho disse que seguisse a regra. Que quando os grilos parassem, entrasse. Fechasse a porta. Não olhasse pela janela. E que com o tempo, se ele parasse de dar atenção, ela ia perder o interesse e voltar a passar de longe. O Valdir seguiu o conselho. Naquela mesma noite, 4 e pouca da manhã, os grilos pararam. Ele estava na varanda com o café. Largou a caneca e entrou. Fechou a porta. Trancou. E sentou na cozinha, longe da janela, ouvindo. E ouviu o farfalhar do milho se movendo. Mais perto que da primeira vez. Muito mais perto. E depois, o som dos passos no terreiro. Pesados, espaçados, lentos. Vindo na direção da casa. Os passos pararam na varanda. Ele ouviu o rangido da madeira do assoalho sob um peso que não era de gente. E ficou ali, na cozinha, no escuro, sem respirar, olhando para a porta. E a porta não se mexeu. Mas ele sentiu. Sentiu que tinha alguma coisa do outro lado. Parada. Esperando. Decidindo. Demorou o que pareceu a noite inteira, mas que provavelmente foi uns 20 minutos. E depois os passos se afastaram. Devagar, na direção do milho. E os grilos voltaram. Ele disse que chorou.
Sentado no chão da cozinha no escuro, chorou que nem criança. Não de susto, de alívio e de medo do que teria acontecido se ele não tivesse entrado. Aconteceu mais 5 noites, sempre no mesmo horário. Grilos paravam, ele entrava, passos vinham até a varanda, esperavam, iam embora. Mas cada noite os passos ficavam menos tempo. Na 5ª noite, vieram e foram quase imediatamente. Na 6ª noite, os grilos pararam, mas os passos não vieram. Na 7ª, os grilos nem pararam. O Tonho confirmou. Disse que ela perdeu o interesse, que voltou a passar de longe como sempre fez, que a regra funcionou. Mas aí o Valdir me contou uma última coisa, e é essa coisa que me faz contar essa história para vocês. Disse que depois que parou, ele foi olhar o milho por onde ela costumava passar. As folhas ainda estavam curvadas para dentro, ainda apontando para o caminho. Mas tinha uma coisa nova. No trecho mais perto da casa, onde o milharal quase encosta no terreiro, as espigas estavam diferentes. Não estavam secas, não estavam mortas. Estavam cheias, mais cheias que qualquer espiga do resto da lavoura. Grãos gordos, brilhantes, pesados. O milho mais bonito que ele já colheu. Bonito do mesmo jeito que o Tonho descreveu o milho que cresceu no caminho onde sumiram as pegadas do pai da Dona Conceição. E o Valdir disse que quando colheu aquele trecho separou as espigas e queimou tudo. Não vendeu, não guardou, não deu para bicho. Queimou. Porque ele lembra do que o Tonho disse sobre aquele milho, que cresceu bonito, que cresceu bem alimentado, e ele não quer saber do que foi que alimentou. Se na sua fazenda os grilos já pararam de cantar todos de uma vez, conta nos comentários. E se você saiu para olhar, pensa bem antes de sair de novo, porque quando os grilos param, não é o silêncio que vem, é ela. E se você mostrar que tá ali, ela repara. E quando repara, começa a vir mais perto, toda noite, até você entrar, ou até você sair andando junto.